Barroso entendeu que se for uma simples injúria ou difamação, por mais que seja crime, ele entende que deve ser mantido o aumento da pena em casos de crime, em caso de calúnia, que é você imputar falsamente ao servidor um crime por ele cometido. Então, quando você aponta e diz que uma pessoa cometeu um crime, se você não provar que essa pessoa cometeu efetivamente esse crime, quem comete o crime é você. Então, apontar um crime para outra pessoa sem ter conhecimento dele ter sido realizado efetivamente é crime de calúnia, crime contra a honra também. Então, para o ministro Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, essa inconstitucionalidade somente deveria ser declarada para não se aumentar a pena quando houver uma simples injúria ou difamação, mas mantida a causa de aumento para a calúnia. Para outros 3 ministros que já votaram, o ministro Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, os 3 crimes devem ser mantida essa causa de aumento de pena. Ou seja, porque a figura do servidor, veja, é uma pessoa concursada, presta serviço para o Estado em benefício dos cidadãos e qualquer uma dessas ofensas proferidas contra ele pode afetar diretamente o seu exercício funcional. Ele pode ter que responder a um processo administrativo, pode até vir a perder o seu cargo que foi alcançado por um concurso público. Então, que seriam muito graves essas acusações, essas ofensas, quando dirigida a um servidor público. Então, nós ainda temos esse julgamento em andamento, é o primeiro da pauta desta quinta-feira, e seguindo a tradição, eu arriscaria dizer que esse deve ser um julgamento a ser realizado nesta quinta-feira, apesar de a gente ter 5 processos em previsão em perspectiva de julgamento nesta tarde. E a última vez que teve em pauta foi no dia 7 de maio, foi quando a votação ficou em 3-2, né? Presidente Barroso e André Mendonça, como você falou há pouco, aumenta a pena somente para calúnia, já para 3 ministros, Flávio Dino, Zanin e ministro Alexandre de Moraes, mantém o dispositivo do jeito que está. Vamos esperar como é que fica essa votação. Vamos para o próximo item da pauta, então, porque os ministros também devem julgar ainda hoje aquela ação que questiona a criação de cargos comissionados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na prática, o Supremo vai decidir se esses cargos deveriam ou não ter sido preenchidos por meio de concurso público. A discussão gira em torno do cargo de assessor de transporte e segurança, criado por leis estaduais em 1993 e 2018. Segundo a ação, essas funções são técnicas e operacionais, como dirigir veículos, acompanhar autoridades e cuidar da segurança. Por isso, deveriam ser ocupadas por pessoas aprovadas em concurso público e não por nomeações diretas. Segundo a Constituição Federal, cargos comissionados só podem ser criados para funções de chefia, direção ou assessoramento direto, que exigem uma relação de confiança com quem nomeia. A acusação é de que o Tribunal de Contas teria usado esses cargos para burlar essa regra. O relator do caso no STF é o ministro Luiz Fux. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, pediu que o STF declare esses dispositivos inconstitucionais e que a decisão valha para o futuro, dando tempo para o Tribunal de Contas se reorganizar. Já o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa defendem que não houve irregularidade, mas se a decisão for contrária, pedem que o tribunal dê um prazo de adaptação, evitando prejuízos ao funcionamento da instituição. Uma breve correção, o relator dessa ação direta de inconstitucionalidade é o ministro Edson Fachin. Então, o que trata nessa ADI, que tem uma outra ADI hoje na pauta muito parecida, uma de São Paulo, outra de Goiás. A decisão do Supremo precisa reforçar, deve reforçar, né? Qual é o limite entre um cargo técnico e um cargo comissionado. E aí decidir a importância, né, do concurso público, porque tem diferença. Se o cargo é técnico, tem que ter um concurso público. É isso que está em discussão. De que maneira é possível fazer a nomeação de servidores para esse cargo lá no Tribunal de Contas do Estado. E aqui, embora a gente fale de Tribunal de Contas, nós não estamos falando da criação, da nomeação de conselheiros desses tribunais de contas, da estrutura desse Tribunal de Contas, mas da aquisição ou nomeação de servidores públicos para esses tribunais. E só para a gente fazer um rápido esclarecimento, embora seja chamado de Tribunal de Contas, não é um órgão do Poder Judiciário, não é, Flávio? O Tribunal de Contas, ele é um órgão administrativo vinculado, mas não subordinado,
ao Poder Legislativo. Então, quando a gente fala em Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele está vinculado à Assembleia Legislativa do Estado, que é o Poder Legislativo do Estado de São Paulo. Quando a gente fala em Tribunais de Contas do município, que lá no município de São Paulo nós temos também um Tribunal de Contas municipal. Depois da Constituição se proibiu a criação dos municipais, mas aonde já existiam eles são mantidos, estão vinculados ao Poder Legislativo do município de São Paulo, Câmara de Vereadores, né? E aqui o que se trata é dessa nomeação de servidores para esse tribunal, que não é do Poder Judiciário. Aqui nós tínhamos determinados cargos que, pela legislação e o pouco que a gente pode observar, teriam sido cargos que antes eram preenchidos de forma pelo concurso, mas que foram extintos e depois transformados em cargos em comissão. Esses cargos em comissão são chamados cargos que em que essas pessoas elas podem ser demitidas da noite para o dia, que a gente fala em cargos demissíveis ad nutum. E você elas dorme também servidor entram... e amanhece sem ser servidor. E elas também podem entrar sem um concurso, um cargo comissionado. Exatamente, é porque é de livre nomeação. É nomeação direta, como nós vimos na reportagem. Então, exige uma relação de confiança com quem vai nomear para o exercício daquela função. Por isso que a gente fala em cargos em comissão ou cargos de função comissionada, porque precisa ter essa relação de confiança. Então, aqui o que se argumenta, e o Procurador-Geral da República é o autor dessa ação e também da ação contra a nomeação de servidores lá no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que a relação é quase a mesma. São leis diferentes, mas o pano de fundo da discussão é a mesma. A nomeação direta de servidores para cargos em comissão, mas que não estariam ligados diretamente a essa função de confiança. Porque para o Procurador-Geral da República, para ser cargo de confiança, tem que ser um cargo de chefia, direção ou de assessoramento e ter essa ligação. E para esses cargos que foram criados, não teria essa classificação. Então, haveria uma ofensa ao princípio da impessoalidade, o princípio da isonomia, ao ferir essa livre nomeação para esses cargos que deveriam ser preenchidos por meio de concurso público, a violação do princípio da moralidade administrativa e o princípio da finalidade também para o preenchimento desses cargos. A PGR diz que é uma incompatibilidade, que no momento em que Exatamente. pega essas pessoas que são da área de transporte, de fiscalização e coloca em cargos comissionados, essas são funções que têm caráter o quê? Um caráter Desvio de operacional, finalidade. um caráter técnico. Um E aí desvio de deveriam ter sido submetidas a um concurso. A um concurso. E aí, desde a Constituição de 88, a regra para se prestar serviço para a administração pública, seja para o Estado, município, União, Distrito Federal, é preciso que faça concurso. E aí você prestigia o princípio da isonomia. Todos querem ser servidores do Estado. Todos podem? Todos que, Prestarem por um mérito, concurso. passarem no concurso, que forem aprovados e aí serão empossados, serão nomeados e exercerão aquelas funções. Nesse caso, estamos falando de nomeações diretas para cargos de confiança. E cargos de confiança pressupõe, segundo o Procurador-Geral da República, o exercício dessas funções de direção, de assessoramento ou de cargos de direção, que não seria o caso. Então, se são efetivamente uma burla ao princípio do concurso público, quem vai decidir são os ministros do Supremo, caso essas duas ações sejam chamadas a julgamento nesta tarde de A quinta-feira. outra ação, que também é de relatoria do ministro Edson Fachin, trata do mesmo assunto. É uma ação direta de inconstitucionalidade, só que nesse caso questiona também a realização de concurso público, mas é em relação a uma lei de Goiás. A primeira é a lei de São Paulo e a outra é uma lei de Goiás. A PGR entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal, também contra alguns trechos da lei que permitem a permanência em cargos de comissão sem o concurso público. É o mesmo princípio. Pode ser analisado junto, na pauta está separadamente, mas pode ser analisado junto. Pode. Mas um a gente tem destaque do Alexandre de Moraes e na outra destaque do ministro Gilmar Mendes, mas pode. O relator é o mesmo, né? O relator, mesmo, veja, Flávia, às vezes, o que a gente já percebeu aqui no acompanhamento dessas sessões plenárias, por vezes, quando o pano de fundo é o mesmo, e aí nós estamos falando de princípio do concurso público, cargos em comissão, burla a esse princípio constitucional, violação de princípios
da administração pública como a finalidade, a moralidade, a isonomia, a impessoalidade, é possível que mesmo tendo relatores diferentes, o julgamento seja chamado em conjunto. Depende das peculiaridades de cada um desses processos e se os relatores estiverem de acordo e entenderem que dá para fazer um julgamento conjunto, é possível que seja realizado sim. Havendo o relator equivalente, né? O ministro Edson Fachin é o relator de ambos os casos, estava no plenário virtual, mas 2 ministros pediram destaque em momentos diferentes. A única diferença é que o ministro que pediu destaque vai falar primeiro do que o outro e depois, na sequência, todos os demais ministros falarão na sequência. Então, eu acredito que é possível, sim, que seja chamado, caso de tempo, né, de que os ministros apreciem essas As duas ações. ações estavam no plenário virtual, como você disse há pouco, foi em março de 2023 e o ministro Fachin no plenário virtual, que é o ministro relator das duas, deu procedência, julgou procedente as duas ações. Em um dos votos, no caso do segundo, o ministro colocou o seguinte no voto dele: a Constituição reserva à administração um regime jurídico minucioso na conformação do interesse público a fim de resguardar a isonomia, a eficiência na formação dos seus quadros. Trata-se, afinal, de princípios e regras derivadas do princípio republicano na gestão pública. O ministro entende que tem que ter o concurso público. Tem que ter o concurso e que essa nomeação direta, tanto do caso de São Paulo como de Goiás, não é? Estariam fora desse princípio e que, portanto, deve ser declarado inconstitucional. Essa legislação do Estado de São Paulo é uma lei complementar de 2018, então eu acredito que, em sendo declarada a inconstitucionalidade dessa forma de nomeação, Flávia, possivelmente nós teremos uma modulação de efeitos. O ministro Fachin coloca a partir da data da publicação do julgamento, então ele já até colocou ali um parâmetro. Mas vamos esperar, né? Porque quando vem para o plenário físico, ontem a gente teve mudança de voto no plenário físico. Também, até que o julgamento se encerre, a gente tem a possibilidade do relator mudar de voto, mudar o teor, complementar o seu voto. A gente já viu complemento de voto, às vezes até complemento em conjunto, não é? Feito por 2 ministros, em que o ministro acaba sugerindo uma solução para o caso, o relator traz outra solução e aí há um complemento em conjunto do voto do relator. Tudo isso é possível quando se traz o processo aqui ao plenário do Supremo e até o final do julgamento. Mas quando o ministro propõe a modulação dos efeitos para que essa decisão ela passe a valer a partir da publicação da ata do julgamento, significa dizer que há uma exceção em relação à regra. A regra é a seguinte: quando se declara a inconstitucionalidade de uma lei, significa que ela fere a Constituição Federal desde o momento em que ela surgiu. Desde lá de trás, ela não poderia produzir efeito. Significa que desde lá 2018, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo não poderia. Veja, eu aqui já imaginando que vai ser declarado inconstitucional. Estamos aqui apenas no voto do ministro Edson Fachin, do plenário virtual, que já entendeu que há uma inconstitucionalidade na nomeação desses servidores lá do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, vamos tomar o voto do ministro Edson Fachin numa situação hipotética de que ele fique vencedor nesse entendimento. Uma vez declarada a inconstitucionalidade, veja, desde 2018 esses servidores não poderiam ter sido contratados, mas o foram. E eles exercem as suas funções nesses cargos de comissão desde então. Então, 2018 até 2025, nós já tivemos aqui 7 anos passados. Essas pessoas vão ter que devolver todo o valor que eles receberam, Flávia? Se ficar do jeito que está aqui, não, que é a partir de agora. Mas veja, exatamente. É isso que vai ter que ser regulamentado. Eles receberam de boa fé os valores desde o momento em que eles foram nomeados. Sobrevindo agora uma declaração de inconstitucionalidade, não seria justo que fossem a esses servidores determinada a devolução desses valores. Por quê? Eles receberam de boa fé. Então, o ministro acaba propondo que esses valores recebidos, portanto, sejam mantidos, mas que daqui para frente não pode receber mais. Se prevalecer, mais uma vez, o voto do ministro Edson Fachin. Então, quando se tem declaração de inconstitucionalidade de uma lei, muitas vezes, por motivos de interesse público ou por razões de segurança jurídica, a própria lei da ação direta de inconstitucionalidade, a Lei 9868 de 99, ela estabelece a possibilidade de modulação dos efeitos. Ou seja, determinar que a nulidade da lei
seja determinada a partir de um certo momento em que os ministros definirem. Mas eles precisam definir essa modulação de efeitos por um quórum de uma maioria qualificada, de 2/3. Então, para a modulação de efeitos de uma decisão, e para que ela não retroaja a data do início da lei, como de fato é a regra, né, pela teoria da nulidade, os ministros, 8 ministros têm que estar de acordo para dizer a partir de que momento aquela lei passa a não valer. Então, ou a partir da publicação da ata do julgamento, ou a partir de algum momento em que eles fixarem, daqui 12 meses, daqui 18 meses, até que haja uma mudança legislativa, tudo depende da forma como será feita essa decisão ao final. Mas, por enquanto, temos o voto apenas do ministro Edson Fachin no plenário virtual. Vindo para o plenário presencial, o ministro tem a oportunidade de confirmar essa decisão, trazer com o complemento, proceder a algumas alterações, tudo é possível. O julgamento, quando se tem pedido de destaque, começa do zero. Vamos para mais um tema que diz respeito a servidor público, porque o plenário do Supremo Tribunal Federal também pode analisar um recurso que foi apresentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro contra uma decisão da Justiça Fazendária do Estado. Decisão que determinou o seguinte: pagamento de indenização a um servidor por férias não tiradas. Então, o servidor passou alguns anos, não tirou férias e quer receber para aquele período de férias. O tema tem repercussão geral reconhecida. Vamos ver a reportagem da Carolina Chaves. Os ministros vão decidir se um servidor público em atividade tem direito a receber em dinheiro o valor das férias que não foram gozadas por interesse da administração pública. O caso chegou ao Supremo num recurso apresentado pelo governo do Rio de Janeiro, que foi condenado a indenizar um servidor que não saiu de férias nos anos de 2004, 2005 e 2006. O trabalhador pediu na Justiça o pagamento de indenização correspondente a 100% dos vencimentos pelas férias não gozadas. O governo do Rio afirma que o pagamento de indenização é indevido para o servidor que está na ativa, porque ele ainda pode tirar as férias acumuladas. Segundo o Executivo, o pagamento em dinheiro e não em folga ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Já o servidor defende que a administração falhou ao não garantir as férias anuais e, por isso, tem o dever de indenizar. Caso contrário, configura enriquecimento sem causa por parte do Estado do Rio de Janeiro. Nesse julgamento, devem falar o Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro, a União, a Associação Jurídica dos Servidores Públicos e o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça Fluminense. O relator é o ministro Gilmar Mendes. O que o Estado, Karina, quer ao entrar com esse recurso? Ele quer não pagar esse valor referente aos meses de férias. São 3 anos, 2004, 2005 e 2006, em que esse servidor não tirou férias. Então, a gente sabe que quando a gente sai de férias, a gente recebe 1/3. Recebe o mês que não trabalhado, mais o terço constitucional. Isso. E essa pessoa não tirou as férias, não recebeu. Não recebeu e não usufruiu desse direito, desse mês de descanso. Então, você recebe um mês de salário para descansar, mais 1/3 constitucional de férias, que é previsto na Constituição. Esse trabalhador trabalhou 3 anos e não tirou os 3 meses de férias que ele tinha direito e não recebeu 1/3 constitucional de cada ano que ele teria esse direito para usufruir dessas férias. E não havendo essa disponibilidade do Estado para que ele pudesse sair e descansar, ele entrou na Justiça e falou assim: não, então tá bom, então já que eu não posso descansar, você me paga em dinheiro, me pague uma indenização. O Estado do Rio de Janeiro diz que não tem previsão legal para o pagamento dessa indenização em pecúnia. E que se for um servidor da ativa, como a gente estava conversando, o argumento do Estado é de que se ele está ainda trabalhando, ele ainda tem chance de tirar essas férias, não tem que pagar em dinheiro. Então, alega ainda que haveria uma interferência do Poder Judiciário nessa administração em relação aos próprios servidores do Estado, que o Poder Judiciário não poderia interferir, mas, por outro lado, existe a previsão constitucional do direito de férias. Existe essa previsão de que, caso não haja o pagamento pelo empregador, aqui no caso que é o Estado, haveria um enriquecimento ilícito, porque o Estado ou o empregador, ele acaba usufruindo das horas do seu trabalhador,
do seu empregado e tem o dever de dar a ele um mês de descanso. 30 dias de descanso por 12 trabalhados. E se ele não dá essa contrapartida, ele acaba se enriquecendo ilicitamente. Veja, ele vai ter esse trabalhador por mais 12 meses, e mais 12 meses, e mais 12 meses, sem dar a ele o direito de descanso. E não paga um terço de férias referente a cada um desses anos. E também, né? Mas vamos lá, há uma necessidade de descanso também para o próprio trabalhador. Então, há o argumento aqui de que não haveria disposição legal, que se o Estado pagasse isso em dinheiro, essa indenização, haveria uma violação do princípio da legalidade e que dentro do próprio Estado, o Estado tem que agir dentro da lei. Somente pode fazer o que a lei permite. Se a lei não fala, a lei não permite, o Estado estaria fazendo uma arbitrariedade. Então, por isso que não pode pagar. Então, veja, o Estado não quer pagar a conta, Flávia. Por que que ele recorre? Porque ele diz, olha, não tenho que pagar. Não Vamos tem, ler o voto do ministro? O direito existe, mas eu não tenho que pagar essa conta. Se está na ativa, ele ainda tem a chance de tirar essas férias. Vou ler o voto, então, do ministro Gilmar Mendes, voto dado no plenário virtual em dezembro de 2020. O voto é o seguinte, tese, abre aspas, é devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja pela inatividade em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da administração. Ao servidor em atividade, cabe o direito de efetivamente gozar de suas férias, devendo a administração zelar pelo eficiente gerenciamento de sua concessão. Recurso extraordinário a que se dá provimento. Então, deu provimento ao recurso. Então, ele dividiu em duas partes. Aquele que ainda está trabalhando, ele vai tirar férias. Mas quem já, por exemplo, se aposentou ou saiu daquele emprego, exato, vai receber o dinheiro. Tem repercussão geral reconhecida? Tem. Veja quantas pessoas podem ser alcançadas por essa decisão e que isso é uma situação muito comum, não é, Flávia? Muitas vezes as pessoas marcam as suas férias e elas têm essas férias canceladas porque o empregador precisa do trabalho daquele empregado. A regra é diferente? Aqui a gente está falando de servidor público. Não, é diferente a regra do setor privado? A regra é a mesma, é que quando o Estado precisa... Veja, há uma necessidade. Não, há uma necessidade. Há uma justificativa para a negativa do gozo dessas férias. Uhum. Tem que haver pelo menos uma justificativa. E no caso do Estado, significa, veja, a função, a prestação do serviço pelo Estado, ela é contínua. E ela é essencial, não pode parar. Uhum. Veja, até pode ser feita a greve dos servidores, mesmo nós não tendo uma lei específica, como a Constituição exige, lá como determinar a própria Constituição, mas o Supremo já disse, os servidores públicos, eles podem fazer a greve, mas dentro dos limites previstos na lei de greve do setor privado. Tem um percentual que tem que continuar funcionando. Exatamente. Então, existe uma prestação de serviço que não pode parar, que é um serviço essencial à população. Então, diante dessa necessidade, pode haver a negativa para se tirar essas férias, mas não significa que o direito se perca com o tempo, seja prescritível. Em algum momento, essa pessoa tem que sair de férias. Esse servidor tem que gozar dessas férias ou ter o direito dessa indenização. E o ministro Gilmar Mendes, ao votar, pelo que você trouxe aí da tese que já foi proferida pelo relator, mas veja, esse julgamento vem ao plenário, tudo pode mudar. Mas pelo entendimento até agora do ministro Gilmar Mendes, tem que se dividir dois tipos de empregados, não é? Que tem direito a essas férias. Aquele que ainda está no exercício da função, que ainda tem em andamento um vínculo ou com o Estado ou com o seu patrão, num contrato privado, ou se ele está aposentado na inatividade ou já não trabalha mais para aquela empresa. Se ainda trabalha, ainda tem a chance de tirar. Não tem que pagar em dinheiro, por isso que ele dá provimento por recurso do Estado. Então, acredito que esse servidor que está questionando, ele ainda estaria na atividade, exatamente. Uhum. Então, ele dá provimento. Mas para o servidor ou o empregado que já não trabalha mais para aquela empresa, ou que se aposentou e não pode mais tirar esses 3 meses de férias, para essas pessoas deve haver o pagamento da indenização. Porque não tem como mais, não trabalha mais naquela empresa, não trabalha mais para o Estado, não havendo vínculo, deveria ser pago dessa forma.
Esse é o voto do relator até agora, mas vamos aguardar, porque é um dos temas. Dá para perceber que a temática de hoje é trabalho e servidor público. Exatamente. E tem sido assim, as pautas são direcionadas, são montadas, né, organizadas de acordo com temas. São, né? Às vezes a gente tem uma semana que tem questões tributárias, tem semanas que a gente tem criminal, enfim. Vamos lembrar que quem organiza essa pauta de julgamentos é o presidente da Suprema Corte. E muitas vezes os temas eles são colocados em disponibilidade, os ministros, por vezes a gente escuta assim, Flávia, mas o ministro pediu vista do processo, regimentalmente ele tem 90 dias para devolver essa vista e o processo demora mais de um ano para entrar na pauta. Uma coisa é a devolução da vista e colocar o processo em disponibilidade para o presidente e encaixá-lo em uma pauta de julgamentos no plenário. Outra coisa é o processo efetivamente ser encaixado pelo presidente e ser trazido a julgamento no plenário. Então, há uma distância entre o dever de devolver em 90 dias até a data efetivamente desse julgamento. Então, muitas vezes também nós temos uma pauta dirigida longa, como dizia o ministro Celso de Mello, nessa pauta de expectativas de julgamentos que podem acontecer. Para esta quinta-feira, nós temos 5 processos, com a perspectiva de julgamento de 4 temas. Né? Então, são 5 processos, mais 4 temas. Muitas vezes, um único tema é concluído durante uma sessão de julgamento em razão dos debates, em razão da profundidade, porque todos os temas que chegam até o Supremo são temas bastante complexos e que acabam afetando a vida de milhares de brasileiros. Como, por exemplo, seja em temas de repercussão geral ou ações de controle concentrado. Como que aconteceu ontem? A gente teve a resolução rapidamente do primeiro item, que era a questão da quitação eleitoral, de quem presta e quem não presta conta, e depois um amplo debate a respeito de provas obtidas quando essas provas são encontradas ali numa cena de um crime, né? A partir de um celular que foi periciado sem autorização do... A gente teve sustentação oral, tivemos debate entre os ministros, resolveram a questão do caso concreto, mas ainda vai continuar no plenário porque falta resolver a tese, né? Exatamente, porque é um caso de repercussão geral e essa tese deve ser aplicada para todos os outros casos que envolvam essa forma de produção de provas a partir do que os ministros decidiram na sessão plenária de ontem. Mas é aquilo que a gente diz, por vezes é possível esgotar a pauta de julgamento. Faz tempo que a gente não consegue esgotar, que os ministros não esgotam, mas sempre tem mais de um tema para ser explorado, justamente por conta desses debates que podem acontecer. E a gente vai para o próximo tema que tem a ver também com o trabalhador, porque o Supremo também vai retomar o julgamento de outra ação, né, Karina, que discute uma validade de trechos da lei que destina o seguinte, parte daquela contribuição sindical feita antes, que era compulsória, agora não é mais, aquela contribuição sindical de cada trabalhador, pega um percentual desse valor e destina para as centrais sindicais. A reportagem é da Amanda Mustafa. A ação direta de inconstitucionalidade contesta a validade de dispositivos da Lei 11.648 de 2008, que tratam da destinação de 10% do chamado imposto sindical para as centrais sindicais. A ação foi ajuizada pelo então Partido Democratas, que depois se tornou União Brasil. A legenda argumentou que os recursos da contribuição sindical têm finalidade específica, expressamente constitucional, e não podem ser utilizados para o custeio de atividades que extrapolem os limites das categorias profissionais. Segundo o partido, as centrais não têm como finalidade primordial a defesa de interesses de uma ou outra categoria. Outro ponto questionado é a possibilidade de que as centrais participem de fóruns e órgãos públicos organizados de forma tripartite, com representantes do Estado, dos trabalhadores e patronais. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela parcial procedência da ação, para que se declare a inconstitucionalidade da integralidade das modificações efetuadas pela Lei 11.648 de 2008, nos artigos 589 e 591 da CLT, da expressão ou central sindical, contida no parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 590, bem como da expressão e às centrais sindicais, constante do caput do artigo 593 e de seu parágrafo único.
O julgamento da ação pelo plenário começou em 2009. O relator, o ministro aposentado Joaquim Barbosa, votou pela inconstitucionalidade da regra que prevê a destinação de percentual da contribuição às centrais. Segundo o voto do relator, as centrais não integram a estrutura sindical e não podem substituir as entidades como sindicatos, federações e confederações nas situações definidas na Constituição Federal ou na lei. Por isso, não poderiam igualmente receber parte da receita gerada por um tributo destinado a custear as atividades sindicais. Em 2017, a reforma trabalhista aboliu a contribuição compulsória da CLT. Ela só pode ser cobrada se houver a autorização prévia do empregado. A central sindical, ela tem uma estrutura que é independente e reúne vários sindicatos. Já o sindicato em si, representa os interesses de uma categoria específica. A ação pede que o trecho que destina, então, 10% dos valores que são arrecadados com as contribuições, esses 10% devem ir para as centrais. Então, ele pede que esse trecho seja declarado inconstitucional. Essa destinação, né? Que não haja essa destinação e que, portanto, isso seja declarado inconstitucional. Vamos aguardar, mais uma. Os argumentos seria porque a central está representando vários sindicatos, várias entidades? Aqui o argumento é de que não deveria ser destinado por não representar uma categoria específica. Mas há, por outro lado, essa forma de se manter as centrais sindicais que fazem parte também dessas representações no âmbito da Justiça do Trabalho, né? Então, temos que aguardar aqui para ver se hoje não tem mais, a contribuição não é mais compulsória desde a reforma trabalhista. E o Supremo, inclusive, foi questionado sobre a constitucionalidade dessa retirada da compulsoriedade da contribuição e o Supremo disse que é constitucional, desde que é possível que ela seja cobrada, mas não pode mais ser obrigatória. O trabalhador ele tem que estar de acordo em pagar. Então, mas de toda forma, a legislação que prevê essa destinação dos 10% acaba existindo ainda. Aqueles que pagam daquele valor arrecadado, de todo aquele... Então, a discussão continua sendo atual. Atual. Exatamente. Entendi. Tá certo. Vamos para um assunto de ontem bastante interessante, porque o plenário julga se o acesso a dados de celular, um celular que foi encontrado, por exemplo, num local de um crime, se o acesso a esse celular viola o sigilo. Esse recurso analisado foi acolhido, ficando para uma outra data a questão da tese, que tem repercussão geral e vai servir de parâmetro para outros processos sobre o mesmo tema. A repórter Marta Ferreira acompanhou a sessão dessa quarta e explica tudo para a gente. Na prática, está em discussão se a polícia pode acessar dados de celulares sem autorização judicial nos casos de crime em flagrante. O caso concreto diz respeito a um homem denunciado por roubo no Rio de Janeiro. Na fuga do local do crime, o celular do assaltante caiu e foi recolhido por policiais que acessaram os dados do equipamento. Dessa forma, houve a possibilidade da identificação e prisão do homem no dia seguinte ao roubo. Só que o Tribunal de Justiça do Rio absolveu o ladrão por entender que houve violação da proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações, já que não havia autorização judicial. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu e o caso chegou ao Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou para o plenário físico. O defensor público Marcos Paulo Dutra destacou que o celular hoje carrega toda a vida pessoal e violaria o princípio do devido processo legal. A polícia, ao acessar aquele aparelho celular, primeiramente vislumbrou o álbum de fotos do imputado. Nesse álbum de fotos, identificou-se aquela que seria, ao menos à época, a sua namorada. A partir daí, investigou igualmente o histórico de chamados daquele aparelho celular e, por último,
a agenda de telefones. Então, na realidade, se tem, no caso concreto, uma intervenção bastante potente, bastante invasiva à intimidade. Porque a verdade é que, nos dias de hoje, um smartphone equivale exatamente o quê? A um computador, a um mini computador, onde, na realidade, toda a nossa vida está lá. O advogado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais afirmou que o celular passou a ser um portal para a vida íntima do indivíduo. Não se trata mais de um desdobramento do artigo 12. Trata-se de um fundamento normativo dotado de eficácia e força constitucional imediatas. Até mesmo pelo próprio parágrafo 1º do artigo 5º, nós sustentamos essa imediaticidade. Trata-se, em nosso modo de ver, se aqui me permitem, de uma autonomia informacional digital com proteção constitucional e força normativa imediatas. E aqui eu invoco força normativas num sentido cogente e robusto da obra de Conrad Hesse, a força normativa da Constituição, que foi introduzida no direito brasileiro e traduzida pelo eminente ministro Gilmar Mendes. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli, que votou no sentido de acolher o pedido feito no recurso do Ministério Público. Para o caso concreto, o meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público e retomar a sentença condenatória, confirmando a sentença condenatória do juiz de primeiro grau. Aquilo que seria a tese de uma maneira mais generalista, a que eu estava lendo. Primeiro, o acesso a dados obtidos a partir de aparelhos celulares depende do consentimento do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. Artigo 7º, inciso 3 e 10, parágrafo 2º da Lei 12.965/2014, que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados pessoais e a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais, artigo 5º, incisos 10 e 79 da Constituição. 2. A apreensão do aparelho celular, nos termos do artigo 6º, incisos 2 e 3 do CPP, ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Então, esse tema vai voltar à pauta, o julgamento não foi concluído. O que foi concluída é a análise do mérito. Então, no mérito, os ministros deram provimento ao recurso, o recurso que é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse homem assaltou, é um homem no caso, ele assaltou uma mulher, estava saindo do banco, essa mulher estava saindo do banco na Tijuca, no Rio de Janeiro, ela foi assaltada, pegaram a bolsa dela, tinha dinheiro na bolsa dela. Na fuga, tinha uma outra pessoa, um outro homem, numa moto esperando o bandido que roubou a senhora. Na hora que ele foi pegar a moto para fugir, ele deixou cair o celular dele. E aí a vítima viu que o celular do bandido caiu, pegou o celular, levou para a delegacia, entregou para a polícia. Os policiais acessaram, como a gente ouviu o defensor público falando, acessaram e, por meio daquelas fotos do celular e também das últimas chamadas, e viu para quem esse homem teria ligado, chegou a ele e ele foi preso. Ele foi condenado a 7 anos de prisão. Recorreu. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu o seguinte: não, houve violação do sigilo, violação da privacidade, prova nula, ele foi absolvido e por isso o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com esse recurso. E ganhou ontem, né? Porque houve um crime. Só que agora o que está em discussão é qual o limite dessa prova de um celular que caiu ali, que foi encontrado pela polícia no flagrante ali, no caso, caiu do bolso do bandido. Não foi uma busca e apreensão, né, Karina? Os policiais não tomaram o celular da mão do assaltante de forma abrupta e mandaram para a perícia sem uma ordem judicial. Aqui a pergunta de fundo para ser respondida era a seguinte: para acessar o celular de uma pessoa que está sendo suspeita de ter cometido um crime, precisa de ordem judicial ou não?
E os ministros, eles fizeram um decotamento nesse entendimento para dizer o seguinte: como o celular caiu no local do crime e ele foi encontrado e não foi apreendido, tendo sido encontrado, está dentro daquela produção de provas prevista no artigo 6º do Código de Processo Penal. Então, o que a polícia faz diante de uma cena de crime? A polícia recolhe todos os bens e objetos que estiverem naquele local. Veja, primeiro momento, assim que ela toma conhecimento do crime... Mantém o local do crime. Mantém o local do crime intacto até a chegada da perícia. Os peritos verificaram, colheram os materiais, vão fazer inquirição das testemunhas ou pessoas que estavam ao redor, e tudo aquilo que foi recolhido vai para a perícia para poder ser analisado e dar início à investigação. Então, qual é o papel da polícia diante da ciência de um crime cometido e o cenário daquele crime? Investigar o crime. Investigar, né? E buscar o maior número de indícios possíveis que levem àquela pessoa que cometeu o crime. Então, nesse caso, os ministros disseram, como o celular caiu do bolso do assaltante e foi encontrado de uma forma fortuita, casual, não foi apreendido pela polícia, a perícia poderia sim ter acessado esses dados do telefone para investigar a propriedade dele e, com isso, chegar até o suspeito, como de fato fez. A partir das fotos e da agenda telefônica, chegou ao suspeito, ele foi processado, foi condenado no primeiro grau e na segunda instância ele acabou sendo absolvido. Mas os ministros, na sessão de ontem, entenderam que a prova não era ilícita. Por quê? O aparelho foi encontrado fortuitamente, casualmente, na cena do crime. E por isso a condenação dele foi reestabelecida pelos ministros do Supremo na tarde de ontem. Tá certo. Obrigada, Karina. Tocou a campainha, a gente vai até o plenário do